Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver a morfologia, mas a classe gramatical artigo, tá? Então, lembrando que o artigo, ele sempre vai acompanhar e modificar o substantivo, tá? Então, vamos começar. Então, o artigo, ele acompanha o substantivo e ele vai indicar, né, e que indica o gênero, número, com o objetivo de caracterizá-lo, ou seja, modificá-lo, né? Então, o menino, o artigo masculino, singular, e o menino substantivo. Então, ele sempre vai acompanhar o substantivo, sempre anterior ao substantivo também, tá? Os artigos podem ser classificados em... Qual é a classificação dos artigos? Definidos e indefinidos, né? Definidos, aqueles que particularizam algum substantivo. Então, por exemplo, o, a, os, as. Se eu falo a menina, eu estou falando de uma certa menina, uma certa particularidade dessa menina. Ao passo que os indefinidos, que indicam o quê? Indica uma imprecisão de um substantivo. Uma, uns e umas. Então, por exemplo, qual a diferença de eu falar a menina e uma menina? A menina eu sei de quem eu tô falando. Uma menina, qualquer menina, né? Então a gente parte mais para a questão geral, né? A questão mais indefinida, generalizada. Exemplos. Vou pedir informação ao professor. O professor é alguém que você conhece, né? Vou pedir informação a um professor. Esse professor pode ser qualquer um, né? Por quê? Justamente por conta do acompanhamento do artigo, seja ele definido ou indefinido, tá? A partir dos artigos eu tenho as contrações. Quais são essas contrações? Junções, né? Então, ao, que é o a preposição, mais o, que é o artigo, né? E não houve perda de fonema, tá? Quando não se tem perda de fonema, então eu continuo com a preposição e com o artigo. No virou, né, em, mais o. Então, qual que é o artigo no? Ele é a contração do em, preposição, mais o. Nessa junção, houve perda de fonema. Eu não vou falar em o. Em o, eu falo no, tá? Do, a mesma coisa. Eu tenho a preposição de mais a contração do artigo o. Houve perda de fonema, então eu não falo deu, eu falo do. Pelo, a mesma coisa. Per, preposição, mais o, né? Então eu não vou falar pero, porque no espanhol é pero, mas na língua portuguesa virou pelo. E o pero, no espanhol, a gente sabe que é, né, a conjunção mas, né? Não tem nada a ver aí com o português, tá? Então, pelo é a preposição per mais o artigo o, tá? Num é a preposição em mais o um, né? O artigo um. Então, virou num. Num lugar, em um lugar, tá? Então, o num, ele passou a ser utilizado bastante já na norma culta. A norma culta, ela já aceita, né, a construção do num, né? Antes ainda era um pouco vista com maus olhos, mas agora não. O a, né, que é a preposição a mais o artigo a. Quando eu tenho essa junção, eu tenho a crase, né? Então, por exemplo, eu vou à escola, né? Por que esse a tem a crase? Porque é a preposição a, que vem junto com o artigo ir, mais o a de a escola, porque você não está indo para qualquer escola, você está indo à escola que provavelmente você estuda, né? Então, é uma coisa definida, por isso o artigo definido a, tá? E quando tem essa fusão, nós temos, então, a crase. Aí, para ilustrar, para terminar, né, porque o artigo ele é bem curtinho mesmo, ele é um dos mais simples para a gente entender juntamente com a interjeição, porque o resto, né, o restante é um pouquinho complicadinho. Mas, um cachorro mordeu e estragou minha bota, né? Ou seja, né, a dona tem 3 cachorros em casa. Só que olha a colocação que ela fez do artigo indefinido. Um cachorro. Aí o que o outro cachorrinho pensou? Ufa, ainda bem que ela usou o artigo indefinido, ou seja, ela não falou o cachorro mordeu e estragou minha bota. Porque se ela tivesse falado o cachorro, ela estaria determinando qual cachorro que era. Mas ela usou
artigo 1, que não define ninguém, então ela não sabe quem que mordeu a bota dela, certo?